Vamos falar agora ao vivo com a repórter Daniela Zambrano. Daniela, já estamos com você aqui em tela. Tenho uma primeira dúvida, se eu falo com você em português ou se hablo Sim, contigo português. em espanhol. Em português? Posso falar em português, posso falar em espanhol. Perfeito, então vamos Dá aqui igual. em português, que todos nos compreendem. Obrigada pelas informações, por estar conosco ao vivo. Onde exatamente você está, Daniela? Eu estou na Ilha de Margarita, estou em Estado Nova Esparta, no oriente da Venezuela. Eu estava cá a passar férias e passou como todo mundo, aconteceu isto e tive que ficar um dia mais. Mas a notícia de hoje é que os voos retornaram no interno da Venezuela. Depois que os Estados Unidos levantaram as restrições, as aerolíneas começaram a retomar os voos entre todos os estados da Venezuela. A situação hoje é que as ruas estão calmas, é um panorama muito diferente a ontem. Ontem nós vimos longas filas nos postos de gasolina, no supermercado, nas drogerias. As pessoas estavam a comprar tudo por temor ao que podia passar os próximos dias. Mas hoje estamos em calma, já não há longas filas nos postos de gasolina, nas drogerias, nem nos supermercados e estão retomando os voos internos. Mas o sentimento é de incertidumbre, de incerteza. As pessoas não sabem como vai ser essa transição que anunciou o presidente dos Estados Unidos. Ele mencionava a vice-presidenta Delcy Rodrigues, que está em conversações, mas para as pessoas sigue sendo o mesmo governo do Nicolás Maduro. Ela é do Partido Socialista Unido de Venezuela, então as pessoas ficaram surpreendidas, esperavam um cambio total do governo. Mas outras que consultamos diziam deve ser assim para garantizar que o país tem em calma uma transição tranquila. Hoje está convocada uma manifestação dos seguidores do Nicolás Maduro no centro de Caracas para meio-dia. Ontem foi muito pequena essa concentração aos arredores do Palácio do Governo. As pessoas que estão contentes ou que queriam que em Venezuela houvesse um câmbio na troca no governo, estão resguardados, estão em casa, não estão a sair às ruas. Há medo de expressar os verdadeiros sentimentos por o que aconteceu no ano passado nas eleições de 2024. Lembremos que mais de 2.000 pessoas foram detidas, ainda algumas estão em prisão. A gente ficou com medo. Daniela, para nós é muito importante que nós estejamos conversando com você agora. Daniela conversa com a gente ao vivo da Venezuela. Muito obrigada mais uma vez. Eu tenho uma dúvida aqui, porque nós estamos em nossa redação acompanhando as informações que dizem respeito a mortes e a pessoas feridas. Por enquanto, e até vendo com você, confirmando se para vocês também o único levantamento que apareceu, ou algo que estima esse número, vem do New York Times, que eles fizeram um levantamento independente. Para a gente não chegou a informação oficial nem da Venezuela, nem dos Estados Unidos, do ponto de vista do governo. Qual informação aí na Venezuela vocês têm? Ainda não há informação oficial com respeito ao número de feridos e de mortos, mas o rede de médicos independentes na Venezuela deu informação a alguns meios de comunicação. Eles contabilizavam ao menos 90 pessoas feridas. Estas pessoas principalmente estavam perto do complexo militar, onde explodiu as bombas por parte dos Estados Unidos, Fuerte Tiuna, e estas pessoas foram levadas ao hospital militar. Os jornalistas não têm acesso ao hospital militar, só os jornalistas que estão com o governo, os canais estatais. E por isso que a informação é muito confusa, mas há testemunhos de pessoas que resultaram feridas, que perderam alguma extremidade do seu corpo, também pessoas civis, em Catialamar, uma zona de La Guaira, estado costeiro do Venezuela, em um edifício caiu uma bomba e uma pessoa civil faleceu. Mas até agora a única cifra extraoficial é de 40 mortos, na sua maioria militares, mas não é uma informação do governo. O governo só diz que existiram vítimas fatais, mas não dá um número, não dá uma cifra. Então, nós estamos falando, só para reiterar, Daniela, é o que vocês ouvem falar indiretamente de algumas testemunhas, de que
podem haver pelo menos 90 pessoas feridas. Eu não consegui, falhou um pouquinho o meu áudio aqui para compreender. Isso você, de acordo com quem ou são estimativas de testemunhas? Médicos independentes que estão a dar informação, mas eles não declaram na televisão por medo também, mas é informação por o levantamento do registro ao ingressar ao hospital. Então, eles contabilizaram quantas pessoas estavam feridas e passaram a informação aos médios, mas não é informação oficial. Daniela, para a gente poder compreender, por favor, a questão da comunicação na Venezuela, porque aqui no Brasil a gente vive uma democracia, você tem um livre acesso aos veículos de comunicação e você tem, sim, uma TV estatal, mas muitas outras, como a gente aqui na CNN, que tem a liberdade de noticiar, existe a liberdade de imprensa. Aí na Venezuela, como é que a população está se informando sobre o que acontece? Você tem também esses canais comerciais ou é exclusivamente por uma televisão estatal? Como é que funciona esse compartilhamento de informação? A gente na Venezuela informa-se através das redes sociais, através de YouTube. A informação chega primeiro do exterior, os familiares, as pessoas que estão fora da Venezuela, ligam para as pessoas que estão dentro e eles estão a dizer o que acontece. Porque em Venezuela os canais nacionais estão censurados, não transmitem a informação. E só remitem informação que se transmite por o canal de Estado e o canal de Estado é a linha governamental que só diz o que convém ao governo. Os meios internacionais são as principais fontes de informação na Venezuela, mas se você tentar ingressar a uma página de notícias do canal independente, não pode, ao menos que use um VPN. Porque está controlado por a Comissão Nacional de Telecomunicações as informações em Venezuela. É muito difícil para as pessoas estar informadas do que acontece na Venezuela. Eles têm que ver as redes sociais e não há bom acesso à internet em todo o país. Há pessoas que têm acesso à internet, mas a maioria é difícil poder acceder a estas informações, principalmente através das redes sociais, através dos canais internacionais, através de YouTube e por informação que chega de pessoas venezuelanos que estão fora do país e informam a gente que ainda está na Venezuela. Segue aqui ao vivo com a Daniela Zambrano para poder colher as informações. Daniela, eu vou te perguntando agora, até no ponto de vista daquilo que você viu, se é que você tem informação sobre isso, tá? Uma curiosidade, uma pergunta sobre abastecimento, supermercado, comida, porque a gente recebeu a informação de que, lógico, as pessoas apavoradas, sem saber o que vai acontecer, elas começam a estocar comida. Isso é genuíno do ser humano. O que você ficou sabendo por aí, ou aí perto de onde você está, se algum mercadinho teve uma corrida para que conseguissem pegar comida? Tem alguma informação sobre abastecimento? Ontem eu pude ver muitas filas ao longo de todos os supermercados, as pequenas lojas para pessoas abastecer. Levavam massa, levavam papel toalé, levavam frango, bife, o que encontrassem, leite. Hoje, os estabelecimentos estão quase vazios. Nesta ilha, onde me encontro, a maioria dos alimentos são importados. O medo das pessoas era que os próximos dias não tivessem alimentos. Por isso, correram aos supermercados a comprar todo. Em Caracas passou algo semelhante, mas ainda alguns estabelecimentos estão com comida, estão a abastecer, já abriram as portas. Ontem fecharam a metade as portas por medo a como as pessoas reaccionaram a esta notícia, mas hoje está mais em calmo. Com medo da reação da população, muitos supermercados ficaram com a porta entreaberta, né? Não totalmente aberta. Correto. Com medo da reação da população, é isso? Isso, exatamente isso. Mas hoje sim estão abertos totalmente, porque as pessoas estão em calma. Então, já quem tinha de comprar alimentos, compraram ontem. Hoje as pessoas estão a resguardar. Ainda os estabelecimentos que não são de comida, que não são essenciais, não estão abertos, mas hoje é domingo, também normalmente não abrem neste dia. Tá, os não essenciais estão fechados, mas hoje é domingo, então naturalmente já haveria de estar fechado. Mais uma questão com você, por favor. No meio da sua primeira fala, você disse que algumas pessoas estão satisfeitas com isso que aconteceu, porém elas têm medo de manifestar uma comemoração.
por medo da repressão. Você pode me contar um pouquinho mais sobre isso, por favor? Com quem você conversou, quem você ouviu? Como é que é essa postura e esse medo constante de manifestar-se publicamente? No supermercado, eu perguntei às pessoas ontem e hoje como está a sentir, como pensam isto. E o primeiro que diz, vais gravar, se vais gravar, eu não quero falar, e não, eu não quero falar. Eu diz, não, tranquilo, eu não estou a gravar, eu só quero ouvir o que sentes. E aí despacharam-se e falaram e diziam, isto é o que estávamos esperando, um cambio de governo. Temos muitos anos à espera de um cambio de governo na Venezuela. Eu perguntei, mas por que não há gente na rua? E diz, porque primeiro tem medo ao que as autoridades, a polícia podem fazer, mas também porque já na Venezuela antigamente ha passado que estão a celebrar um cambio de governo e depois passa todo o contrário. Esse anúncio de que Delcy Rodrigues assuma as competências do executivo está a ser pensar a população que continua o governo de Maduro, que não é realmente um cambio, não está Maduro, mas ainda está a cúpula militar, ainda está a vice-presidenta aqui do Partido Socialista da Venezuela. Então as pessoas fecharam um pouco decepcionadas de que não fosse um cambio, mas outras estão a dizer, eu não estou contenta, eu não estou a celebrar que está Delcy Rodrigues, mas é o que tem que passar, uma transição. Está na espera do que passará com Edmundo González Urrutia, que foi o candidato presidencial no ano passado, que a oposição diz que ganhou as eleições, mas o Conselho Eleitoral proclamou Nicolás Maduro, mas ele está fora de Venezuela, está na Espanha. Maria Corina Machado, que é a líder da oposição venezuelana, não está na Venezuela. Então, há muita confusão sobre o que possa passar os próximos dias e, naturalmente, os cidadãos estão à espera dos acontecimentos antes de compreender como vai ser essa transição em Venezuela agora que Nicolás Maduro está em custódia dos Estados Unidos para enfrentar a justiça.